Tem muita gente que está muito longe daquilo que Jesus é de fato. Houve isso entre os discípulos. Jesus um dia chega para eles e pergunta: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles começaram a responder, né? Eles começaram a dizer: uns dizem que Elias, outros falam que é João Batista. João Batista era contemporâneo, tinha acabado de batizar Jesus, e as pessoas, mesmo aquelas que entendem ou que creem que é possível uma reencarnação, como é que João Batista podia ser Jesus, Jesus ser João Batista? Eles conviveram juntos, João Batista batizou Jesus. E aí ele fala assim: tá bom, mas vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí agora não é a pergunta mais daqueles que estão lá, né, na cidade, vivendo, os religiosos ou não religiosos. Mas agora Jesus está falando com aqueles que conviviam com ele já há algum tempo. Gente como a gente. Né? E ele pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí o Pedro, né, o mais falastrão dos discípulos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então naquele instante Jesus diz para ele: olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então parece que nós podemos ter pessoas convivendo com Jesus que não conhecem quem Jesus é. Podemos ter pessoas nas nossas igrejas caminhando conosco, nós podemos passar esses 7, 10 dias que nós vamos passar juntos falando de Jesus, e muitos de nós não conseguirão definir quem de fato Jesus é, se não houver revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que testifica no nosso espírito. Então é muito mais do que estudo. Aliás, Jesus teve grandes problemas com os estudiosos da Bíblia. 2 grupos que Jesus dizia para eles: olha, vocês estão errando porque vocês desconhecem, né, as Escrituras e o poder de Deus. Então também parece que muita gente pode ler a Bíblia, pode conhecer tudo que está escrito e não conhecer Jesus. Porque aquelas pessoas que a gente às vezes pensa que eram mais, que eram principalmente ali os saduceus e os fariseus, quem era esse grupo? Esse grupo era um grupo de religiosos. Um era responsável pelo templo, pelo culto, né? Os fariseus, aqueles que tinham o zelo pelas escrituras sagradas, eles que restauram as escrituras na história de Israel, eles são os guardiões da palavra de Deus. Era gente que estudava a Bíblia, não era gente má, mas que na sua religiosidade foram deixando de conhecer quem Jesus é. Então parece que também ser religioso não resolve, porque aqueles homens eram extremamente religiosos, eles atentavam. Alguns pensam que conhecer Jesus é apenas: eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, faço caridade, e eu estou construindo aqui minhas coisas, nós vamos estar aqui, nós vamos participar dessa mesa, vamos pagar essa conta, e eu vou para o céu porque eu sou bom. Desconhece, né, nada do que Jesus é. Bom, aonde a gente vai conhecer quem é Jesus é? Na palavra de Deus, na Bíblia, e a gente tem 4 biógrafos. Na verdade, o sentido não é, o termo literário não é bem uma biografia, mas um boletim de anunciar. Mas para a gente entender melhor, ou para a gente começar a nossa jornada, eram 4 biógrafos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 que registraram. 2 deles eram apóstolos. Mateus, lembrar que era um cobrador de impostos. João, que era um apóstolo, que depois eram conhecidos como os filhos do trovão, e depois se torna aquele que diz assim: filhinhos, amemos uns aos outros. Ele é transformado, um homem forte, vozeirão. Imagina, chamar filho do trovão era alguém que tinha uma personalidade, era pescador, né? João não, a turma que estava ali, o Pedro, eram pessoas que estavam ali sempre envolvidos naquela jornada.